Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Twin Peaks. Para você que chegou aí de paraquedas nesse vídeo, eu vou deixar linkado aqui um vídeo de apresentação desse projeto para você entender aí como que vai funcionar. Só que eu já aviso que vai mudar um pouco a estrutura desse projeto, porque eu contava com uma interação com vocês e responder algumas perguntas que vocês tivessem dúvidas a respeito da série de teorias e das coisas surreais e sonhos que acontecem. Só que como não rolou nenhuma pergunta, nenhum questionamento a respeito disso especificamente, então eu não vou ter como responder nenhuma dessas perguntas. Eu ia analisar um pouco mais estruturalmente o roteiro de Twin Peaks, mas como não houve talvez tanto interesse a respeito disso, eu achei que talvez fosse mais legal falar sobre outras coisas da série. Eu ainda vou falar sobre a história, obviamente, da série, mas eu vou deixar de lado alguns spoilers, então quem quiser assistir, aí vai ter que ver a série para saber desses mistérios que acontecem. E, enfim, seria muito complexo eu ficar aqui falando todos os detalhes da trama, que são bastante, não complexos, mas tem muita coisa para falar, porque tem muito personagem. Então vamos seguir uma linha aí de Laura Palmer para a gente entender mais ou menos o que aconteceu nessa primeira temporada. Eu vou continuar dividindo a série em 4 episódios. Nos próximos vídeos eu pretendo falar um pouco da direção dessa série, um pouco sobre as sequências de sonhos que são tanto peculiares e também falar de trilha sonora, outros aspectos técnicos. Então vamos lá. Hoje a ideia era conversar sobre a primeira temporada completa, então vamos a isso. Vamos começar falando como surgiu Twin Peaks. Twin Peaks surgiu da cabeça de David Lynch e Mark Frost. David Lynch, um diretor bastante consagrado e que na época do Twin Peaks já era um tanto consagrado porque já havia dirigido Eraserhead, O Homem-Elefante, então já existia aí uma certa aura em cima do David Lynch, e o Mark Frost já tinha feito também alguns roteiros e já era um cara bem conhecido. Eles tiveram a ideia de fazer essa série em meados dos anos 80 e ela foi concluída no final dos anos 80. Estreou em 1990 e tem a segunda temporada, que é de 1991. Eles tiveram essa ideia, foram maturando um pouco ela dentro da cabeça, e aí no final dos anos 80 surgiu a oportunidade de se produzir um piloto para ver se a ABC, que era a emissora que passou a série, ia comprar essa ideia e produzir de fato a série ou não. Então começa-se a fazer aí o episódio piloto, que é um episódio que eu acho fenomenal, acho incrível, é um episódio de 1h30, e uma vez pronto esse episódio, que é um episódio que contextualiza muito bem a série, conseguem apresentar os personagens aí de maneira muito interessante, consegue estabelecer de uma maneira já bem forte a trama central da série, né, que é o assassinato da Laura Palmer. E uma vez finalizado esse episódio, alguns caras aí, bambambãs da ABC, não queriam de jeito nenhum produzir essa série. Inclusive, nesse livro que eu tô lendo sobre Twin Peaks, eles dizem que alguns desses caras, quando assistiram esse episódio piloto, acharam que os rolos tinham trocado porque não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. E aí, quando terminaram de ver, falaram que de jeito nenhum iam produzir uma coisa dessa, onde já se viu uma coisa tão louca, tão bizarra. Mas ainda bem que algumas cabeças aí quiseram de fato produzir isso, porque a televisão na época, ali no começo dos anos 90, não que estivesse passando por alguma crise, talvez uma crise criativa, porque em termos de série, nada novo era feito, tudo era muito quadradinho, era feito realmente uma fórmula que ia se repetindo, e Twin Peaks foi um grande boom, assim, que de fato revolucionou esse formato de série, né, que a gente conhece hoje em dia, e influenciou séries até hoje. Inclusive, Os Sopranos foi bastante influenciado por Twin Peaks. O criador dos Sopranos falou já em entrevista que Twin Peaks influenciou muito assim a criação da série e influencia até hoje. Rolou uma audiência absurda de Twin Peaks, principalmente na primeira temporada dela. A segunda temporada já foi um pouco mais fraca a audiência e por isso que também terminou. Mas temos a nova temporada chegando aí esse ano, 25 anos depois, e que foi também escrita e será
inteiramente todos os episódios, 18 episódios, dirigidos por David Lynch. Eu acho que vem coisa boa por aí. A série, ela vai contar a história de um assassinato na pequena cidade de Twin Peaks de uma garota chamada Laura Palmer. E esse assassinato vai desencadear aí muitos segredos guardados pelos habitantes dessa cidade, muitos segredos que essa mulher, essa garota, a Laura Palmer, escondia e também segredos de outros habitantes que moram em Twin Peaks. Só que a peculiaridade de Twin Peaks é a maneira com que o David Lynch e o Mark Frost decidiram contar essa história, porque tem nela toques de surrealidade, sonhos que alguns deles nem significam tanto, mas muitos deles têm bastante significado aí para a trama. E situações bizarras que eu acabei descobrindo que muitas delas não tem nada de fato a ver com a série e são simplesmente situações que diretores ou atores mesmos trouxeram para a série e que o David Lynch e o Mark Frost compraram a ideia e foi pro ar, como por exemplo, o momento que tem uma lhama dentro de um veterinário e tem uma lhama ali dentro. E aquilo simplesmente aconteceu porque no lugar que eles estavam filmando tinha uma fazenda com lhamas perto e o diretor achou que seria interessante colocar uma lhama dentro do veterinário e por isso tá ali na cena. E inúmeras outras situações bizarras que acontecem nessa série. Muitas dessas surrealidades eu acho legal você embarcar na viagem e não ficar pensando muito sobre. Aceita e vai. E também muitos sonhos que vão aparecer em Twin Peaks. O Lynch é já um especialista em inserir sonhos dentro da obra dele, é uma coisa que de fato instiga muito ele, e em Twin Peaks não é diferente. Existem diversas sequências de sonhos, principalmente do protagonista da série, que é o Agent Cooper, interpretado pelo Kyle MacLachlan. Outra coisa que eu gosto muito nessa série é a complexidade e todas as camadas que essa série aborda, assim, né? Porque temos aí um elenco bastante vasto, diversos núcleos de personagens com as suas respectivas subtramas. Temos a trama principal, que é o assassinato de Laura Palmer, mas aí temos um núcleo do café, onde temos a Norma, a Shelley, o Leo Johnson, temos aí o núcleo do hotel, que temos a Audrey, o Ben Horne, temos o núcleo da serraria, que tem a Josie, a Catherine, o Pete. Então, enfim, tem vários núcleos nessa série e suas diversas subtramas que enriquecem muito a história. Porque a gente vai, enfim, conhecendo aos poucos todos esses personagens, a maioria deles bastante peculiar e bizarro, e a gente vai, enfim, se envolvendo com toda a história e vendo que personagem tem relação com o que, porque muitas dessas histórias acabam se cruzando aí e um emaranhado de informações bastante grande e que muitas vezes até dá um nó na nossa cabeça. Então vamos falar aí um pouco dessa primeira temporada, o que acontece e o que nos aguarda para a segunda temporada. O episódio piloto, como eu já mencionei, ele é fantástico, assim, é uma coisa sensacional. É praticamente um longa-metragem, ele tem 1h30 e ele logo de cara já vai inserir a gente nesse mundo e já nesse mistério, porque logo de cara a gente já vai encontrar a Laura Palmer morta e o Pete, que é o personagem que vai encontrar a Laura, vai ligar pro xerife e falar: ela está morta, enrolada em plástico. E aí vamos acompanhar tudo que vai acontecendo. Esse episódio piloto serve muito para contextualizar toda essa cidade, quem mora nessa cidade e o que esse crime acaba influenciando na vida dessas personagens que já são apresentadas aí e que já dão uma instigadinha na nossa cabeça. Aí a partir do primeiro episódio a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais na investigação desse crime. O agente Cooper, ele chega na cidade, na verdade ele já chega no episódio piloto, para investigar o que de fato aconteceu, ele vai investigar todo o crime e ele vai se envolver de uma maneira bastante profunda nesse crime, nessa história e também com os habitantes dessa cidade. O agente Cooper já é por si só um personagem que ele é
muitíssimo bem escrito, muitíssimo bem feito, e o Kyle MacLachlan traz toda uma riqueza para esse personagem que é muito especial. Aí no primeiro episódio já fica bem clara a excentricidade desse personagem. Alguns dados da autópsia vão chegar com informações aí do que de fato aconteceu com a Laura Palmer nas suas últimas horas de vida, e a gente já também começa a conhecer um pouco mais ainda esses personagens secundários que vão de alguma forma estar ligadas a esse assassinato ou a Laura Palmer de alguma forma. E logo no segundo episódio tem uma coisa muito interessante, que no final do episódio tem um sonho do Cooper que é um sonho bastante significativo e que ele vai ser muito explicado e bastante explorado aí ao longo da série, principalmente na segunda temporada, que é um sonho que acontece no final do segundo episódio. Então, prestem atenção nesse sonho, é uma coisa que a princípio pode parecer um tanto estranho você não entender, mas ele é bastante importante e você vai entender muita coisa do que acontece nesse sonho, que vai ser justificado aí durante os próximos episódios. E nesse segundo episódio a gente também é apresentado a um local chamado One Eye Jacks, que é um bordel ali onde talvez a Laura tivesse trabalhado, e são todos mistérios aí que vão pipocando na cabeça da gente, que a gente vai ficando cada vez mais envolvido com a história. No episódio 3 temos o funeral da Laura Palmer, que é uma cena um tanto emblemática, onde praticamente todo o elenco vai se reunir nessa cena e coisas bem estranhas já vão acontecer nesse funeral. E nesse episódio também chega uma personagem muito importante, que é a prima da Laura, chamada Mary, que é interpretada pela mesma personagem da Laura Palmer. Então, existe aí uma semelhança física muito clara e que abala aí muitos personagens da história. E vamos continuando. Nesse episódio já temos aí também uma coisa sobre drogas, que alguns personagens estão envolvidos com tráfico de drogas, e a Laura também talvez estivesse envolvida com isso, fica aí essa dúvida, e vamos nos aprofundar ainda mais nessa investigação, e algumas coisas estranhas aí, que eu acho que é o toque de terror que a série tem, já começam a acontecer. Eles começam a falar de algumas coisas que acontecem na floresta, que são estranhas, e seguimos em frente. O episódio 4 começa já com a mãe da Laura Palmer fazendo o retrato falado de alguém que ela acha que é o assassino e que é alguém que ela tá tendo visões o tempo inteiro. Ela vê essa pessoa dentro da casa dela, sequências que me dão medo pra caramba. E aí, a partir desse retrato falado, vamos evoluir a investigação para quem é essa pessoa que a mãe de Laura Palmer está vendo tanto dentro de casa. Nesse episódio também temos uma personagem que eu gosto muito, que é a Audrey, que é a filha do dono do hotel, que ela já revela um certo interesse pelo Cooper, que é o investigador, e ela, para despertar interesse no Cooper, ela quer de alguma maneira ajudar na investigação, e ela começa a ir atrás, pelos meios dela, de conseguir informações do que de fato aconteceu com a Laura Palmer. O episódio 5 é um episódio que vai aprofundar um pouco mais a questão da investigação, e no episódio 6 as coisas já começam a ficar um pouco mais pesadas. Mais pistas sobre a Laura Palmer começam a surgir. A Mary, que é a prima da Laura, que chega ali no episódio 3, ela vai se juntar ao James e a Donna, que são dois adolescentes que eram os melhores amigos da Laura Palmer. A Donna era a melhor amiga dela e o James era um cara que era muito apaixonado pela Laura. Então eles três, a Mary, a Donna e o James, eles decidem também, por conta deles, investigar um pouco mais, porque eles querem de fato saber quem matou, o que aconteceu com ela, porque as últimas horas da vida da Laura Palmer é um grande mistério, e ao longo da primeira temporada a gente vai tendo aí algumas dicas do que aconteceu com ela. Ela transou com 3 caras, ela foi encontrada com uma ficha do poker desse bordel dentro do estômago dela, ela estava arranhada por um pássaro, e existem fitas que ela trocava com o terapeuta dela,
que são fitas que são encontradas aí que também vão dar algumas pistas do que aconteceu com ela. Então, a partir do 6º episódio, muitas coisas começam a ser reveladas e descobertas. Além da Donna, do James e da Mary estarem investigando, a Audrey também está investigando por conta própria. Então ela acaba descobrindo que a Laura estava trabalhando numa loja que o pai dela tinha na área de perfumaria. Então ela vai trabalhar nessa área de perfumaria para sondar o que acontecia com a Laura Palmer. E ela descobre ali a ligação daquela perfumaria com o bordel e ela de alguma maneira consegue chegar nesse bordel por conta própria. Então temos aí a Audrey investigando por conta própria, o agente Cooper com toda a parte policial da cidade está investigando, e aí a Mary, o James e a Donna investigando ali por esse outro ponto. Então são 3 núcleos ali que estão ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa e descobrindo coisas diferentes. E o episódio 7 é um episódio em que tudo acontece. Tem personagem que vai se matar, tem um personagem bastante importante que vai tomar um tiro de outro, tem personagem que vai morrer através de um outro personagem que é bem provável. Temos aí essa investigação que está cada vez mais acalorada e todos os ânimos desses personagens estão a mil. É um episódio ali que é o tempo inteiro assim... E vamos culminar no final desse episódio, que é o agente Cooper chegando depois de um dia bastante tumultuado aí na cidade, um dia tumultuado de investigações, com todos esses acontecimentos e outros mais. Então ele tá chegando aí no quarto dele, e tocam na porta dele, ele vai abrir, e alguém, que não vemos quem é, dispara 3 tiros contra o agente Cooper, que cai. Fim da primeira temporada. E aqui está uma ótima oportunidade, se você não assistiu, para você começar a assistir Twin Peaks, porque é de fato uma série muito bem feita, com um roteiro incrível, um elenco absurdo e a cabeça de David Lynch e de Mark Frost pensando em coisas absurdas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando esse projeto e os outros vídeos do canal, os outros projetos que estão rolando aqui. Divulga para as pessoas que vocês sabem que gostam de série, que não assistiram ou que já assistiram essa série, enfim. Se inscreva nas minhas redes sociais para acompanhar as coisas que eu estou fazendo. Se inscreve aqui no YouTube se você não é inscrito. Divulga para as pessoas, porque eu quero muito que o canal cresça e eu preciso demais da ajuda de vocês para que isso aconteça. É isso. Até mais.